Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual. Nessa, que é uma extensão da Casa Espírita Amparo dos Humildes, nas nossas quartas-feiras. Muito bem, meus irmãos. Para nós melhorarmos as nossas vibrações. Desculpe, eu espero que você esteja muito bem. E para nós melhorarmos as nossas vibrações, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos lá? Querido Mestre Jesus, nosso coração se enche de alegria pelo teu amor conosco e nós nos sentimos agraciados por termos e sentirmos tua presença aqui entre nós. Queremos te agradecer, Mestre, essa oportunidade de estarmos aqui nesta reunião, de estarmos encarnados e de tentarmos todos os dias nos melhorar. Nós estamos agradecidos que o Senhor tenha nos dado essa oportunidade. Obrigada, Mestre, também nesta reunião, da presença dos nossos maravilhosos guias, dos trabalhadores espirituais do Centro Espírita Amparo dos Humildes. Obrigada, Mestre, por esses nossos irmãos desencarnados que aqui chegam em busca de um lenitivo, de um conselho, de uma orientação. Obrigada, Mestre, pela oportunidade de termos os nossos irmãos aqui conosco. Queremos te agradecer as nossas vidas. E também, Mestre, queremos dar iniciado em teu nome esta reunião. E que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Vou ler um pedacinho do Evangelho, do capítulo 10, que tem o título Bem-aventurados os misericordiosos. O item é o número 6. Reconciliar-se com os adversários. Muito bem. Na prática do perdão e na do bem em geral, há mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como sabemos, a morte não nos livra dos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, acaba o veneno, é falso quando aplicado ao ser humano. O espírito mau espera que aquele a quem odeia esteja preso ao seu corpo e, portanto, menos livre para atormentá-lo, mais facilmente e atacá-lo em seus interesses ou em suas mais queridas afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria das obsessões, principalmente das que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Portanto, o obsidiado e o possesso quase sempre são vítimas de uma vingança, causada pela conduta deles próprios em uma encarnação anterior. Deus permite isso para que expiem o mal que executaram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, é imprescindível reparar o quanto antes
todos os males cometidos contra o próximo e perdoar os inimigos, a fim de apagar, antes de morrer, todo motivo de desavenças, toda causa de animosidade posterior. Por esse meio de um inimigo feroz e obstinado neste mundo, é possível fazer um amigo no outro, ao menos se fica ao lado da justiça, e Deus não deixa aquele que perdoou seja submetido à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais rápido possível com o adversário, não é somente para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que não se perpetuem nas futuras existências. Saireis de lá, declarou, somente quando pagardes até o último centavo, isso é, quando tiverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. E uma justiça perfeita, diga-se de passagem, não é? Então, de passagem. Muito bom. Nós vamos, assim, ouvir a dona dessa risada boa. Hoje nós vamos ouvir a nossa irmã Gilma Alves de Souza. Ela é trabalhadora da nossa casa irmã, o Centro Espírita Irmã Sheila. E ela vem falar para nós sobre uma coisa muito importante: o perdão. Sara, cura e restaura. Gilma, seja muito bem-vinda. Que Jesus te ilumine. A palavra é sua. Muito obrigada, agradeço o convite, principalmente para um tema tão importante e que, por mais que estudemos, somente colocando dentro de nós esses ensinamentos é que conseguiremos, né, praticar o perdão, porque o perdão, ele não se aprende por palavras, por leituras, ele se aprende por vivência. E eu gostaria, então, de colocar alguns slides para que a gente tenha algumas ilustrações interessantes que a doutrina espírita nos traz sobre a questão do perdão das ofensas, como cura, como restauração. Essa figura de início, ela remete a uma corrente e pássaros alçando voos. Esse é o sentido do perdão. O perdão nos prende ao passado, o perdão nos prende a pessoas, a mágoa nos prende ao passado, nos prende a pessoas e nos prende no caminho de evolução espiritual. O perdão é a ferramenta para cortar esses elos, esses ressentimentos, essas marcas do passado que nos amarram e nos prendem. E somente nos livrando dessas correntes é que conseguiremos alçar os voos para a nossa evolução espiritual. Não só a nossa, pode ver que não tem apenas um pássaro, né? Mas de todos aqueles que estão envolvidos nesse ambiente de ressentimento, que pode ser algo que nós fizemos ou algo que for feito a nós. Não importa, porque a ligação se faz. E é necessário cortar essa ligação de mágoa para que ambos possam seguir seus caminhos em busca da felicidade. Próximo slide, por favor. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de conceituar ofensa. E eu achei uma explicação muito interessante na internet de ofensa como sendo sensação que aborrece, sentimento de desgosto. Então, a ofensa não é o ato em si. Não é algo que alguém fez, não é um crime, não é uma palavra. A ofensa é o que esse crime, essa palavra, esse ato
reflete em nós, causa em nós, que tipo de sentimento desperta em nós. Se for um sentimento de mágoa, passa a se tornar uma ofensa. Se for um sentimento de raiva, passa a se tornar uma ofensa. Mas se a gente vê aquele ato, aquela situação de outra forma, sem deixar que esses sentimentos fluam dentro de nós, nós sequer vamos entender aquilo como ofensa. Então, a ofensa não tem uma definição do que é ou não é, porque uma mesma situação, uma mesma palavra, um mesmo ato, ele pode ser lido, percebido, compreendido de diferentes formas, dependendo de quem é que está olhando, quem é que está percebendo. E até mesmo nós, numa determinada situação, a gente se ofende. Lá na frente, algum tempo depois, a gente amadurece um pouco e a gente olha para trás, lembra da situação e fala, poxa, me magoei por uma coisa tão à toa, tão boba. Então, ofensa está ligada proporcionalmente ao ressentimento que uma situação ou uma pessoa nos causa. Pode passar para o próximo. E aí vem nosso querido Divaldo com Joana, né? Conceituando o ressentimento. E aí ele fala que ressentimento é o estágio de censura, ou seja, você só se ressente com aquilo que você considera errado. Porque se alguém faz algo que você considera correto, mesmo que aquilo te fira, por exemplo, uma chamada de atenção de um pai quando o filho erra, mas aquela chamada de atenção o filho compreende que é para o bem dele, não se torna uma ofensa. Mas se o filho não compreende e se irrita e se rebela, aquilo passa a ser uma ofensa para ele, para o filho, que está recebendo a mesma orientação do pai, da mesma forma, mas a forma como ele está recebendo essa orientação, este conselho, ele pode ver como uma ofensa ou como um ato até mesmo de caridade para com ele. E muitas vezes a gente tem a tendência a se ressentir com algo para chamar a atenção. Então, muitas vezes as nossas mágoas, as nossas dificuldades estão muito mais ligadas à nossa carência afetiva, de forma que toda vez que nós somos vítimas, há alguém para nos colocar a mão no ombro, passar a mão na nossa cabeça, nos dar um abraço, e isso nos faz bem. Então, começamos a ser pessoas melindrosas, colecionar ofensas em nossas vidas, porque, na verdade, aquilo nos faz bem. Não pela ofensa, mas pelo que ela pode trazer, né, de outras pessoas para nós, em nome de solidariedade, em nome de apoio. Então, é muito importante a gente conseguir compreender o que é que realmente em nossas vidas nós estamos considerando como ofensas. Pode passar para o próximo. E aí vem Emmanuel, para puxar a nossa cabeça, nossa orelha, né? Emmanuel nos diz, então, que nós precisamos olhar, refletir e ponderar. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa vigiar e orar. Por que vigiar e orar? Porque se nós já estamos com pensamentos sintonizados no que é ruim, vamos supor que vamos ter um encontro com alguma pessoa e a gente vai pensando que essa pessoa já é chata, que vai acontecer isso, nós já estamos plantando a situação. Nós já estamos com o nosso pensamento plasmando uma situação que, de repente, nem ocorreria. E orar pedindo a ajuda dos bons espíritos para estar sempre conosco, nos auxiliando a ter calma nas nossas relações, nos nossos atos e na forma como nós percebemos o que nos acontece. Então, por isso é interessante ter discernimento, que na palavra de Emmanuel diz que é a primeira preocupação do sentinela.
Os médicos têm isso como disciplina nas faculdades. Existe uma situação de um acidente, a primeira coisa que eles precisam olhar é a segurança da área. Então, eles primeiro precisam compreender o que está acontecendo, refletir e aí sim tomar atitude, a melhor atitude para aquela situação, para salvar uma vida, para evitar, inclusive, até que outras vidas se vão ali, dependendo da situação. Então, é importantíssimo mantermos a nossa mente equilibrada, porque o discernimento vem da lucidez da nossa mente. O discernimento, ele nos ajuda a melhor compreender o que é o bom e o que é o ruim, o que é mal e o que é bem. Às vezes, uma coisa que nos acontece é para o nosso bem e a gente não percebe e considera como uma situação ruim. Quantas vezes a espiritualidade nos alerta com relação a algo, a alguma forma como estamos conduzindo a nossa vida, através de algo ruim que nos acontece, mas que nos desperta para que caminho estamos trilhando? Que tipo de atitude eu tenho tomado ultimamente? Que tipos de pensamentos eu tenho alimentado na minha mente? A doença é um exemplo clássico, né? A doença vir para nos despertar. A doença não vem somente para resgatar algum débito. Às vezes ela vem para nos colocar numa situação em que a gente consiga parar e refletir. Então, nós precisamos nos deter na apreciação do dia, de acordo com Emmanuel, de forma a olharmos o que nos aconteceu e aprendermos com tudo que ocorreu e discernir dentro do que nos ocorreu aquilo que merece ser carregado conosco e aquilo que merece ser deixado naquele próprio dia. Porque nós vamos acumulando em nós as impressões de cada dia. Mas nós podemos nos desfazer de várias delas. Se ficarmos aficionados, pensando, repetindo acontecimentos que foram acontecimentos que não nos fizeram bem, só vamos reforçar esse sentimento dentro de nós. E aí algo que de repente poderia ser pequeno se torna grande, um ato que seria factível apenas uma desculpa ali naquele momento se torna algo que somente lá na frente é que conseguiremos buscar um perdão. Então, Emmanuel é muito claro quando diz, olhai. E a espiritualidade superior, nas várias obras de Chico, com Emmanuel, com André Luiz, nos mostra o quanto os espíritos superiores, eles não são atabalhoados, eles não saem em disparada fazendo as coisas. Primeiro, eles procuram serenidade. Por que essa serenidade? Para conseguir fazer isso, ter um discernimento melhor. André Luiz cita isso em vários livros dele. A necessidade da meditação, da observação, da leitura dos pensamentos daqueles que eles estão tentando ajudar, para melhor compreender a situação e aí sim atuar com mais assertividade. Pode passar para o próximo. E Emmanuel continua no Vinha de Luz, dizendo que a gente não deve resistir ao mal. E ele se pauta em Mateus capítulo 5, versículo 39, onde Mateus fala de Jesus dizer que nós não devemos revidar o mal com o mal. Se alguém nos bater na face direita, viremos a outra. Só que Emmanuel nos explica que isso não significa um ato de entrega, simplesmente, uma entrega da face física. Me bateu aqui, eu entrego a outra. É um apelo à superioridade, que Raul Teixeira, numa entrevista sobre o sentido do perdão, esclarece muito bem. É oferecer a outra face, mas não é a outra face física, é a outra face interior.
é o nosso eu. É apresentar para o outro a nossa serenidade. Se nós entramos no mesmo patamar de vibração daquele que nos atinge a face, seja com palavras, com atos, ou até mesmo fisicamente, nós vamos potencializar. Emmanuel mesmo fala que nenhum animal é controlado se reagirmos com a mesma violência com que é o instinto dele. Então, nós precisamos lembrar que nós somos seres racionais. E dentro dessa racionalidade, nós conseguimos ter discernimento. E, então, dentro dessa racionalidade, buscar reagir às situações de forma a não aumentar a confusão, mas sim tentar levar paz, tentar levar serenidade. Às vezes basta o silêncio. E aí o que Emmanuel nos fala é que a partir do momento em que a gente busca trazer essa nossa face superior, do nosso eu superior, como diz Joana, aquele que está agredindo, ele é chamado instintivamente à razão. Porque ele não encontrou em nós o reflexo da agressividade dele. E aí ele acaba percebendo por si mesmo, sem a gente precisar colocar a perversidade daquele ato. Pode passar para o próximo. E aí eu trago como ilustração André Luiz, no livro Os Mensageiros, relembrando que quando, lá no livro Nosso Lar, ele visitou a família, ele ficou muito mexido, né? Ele se desarmonizou quando encontrou a esposa com outro companheiro, os filhos. Ele não encontrou a casa, o lar dele, que ele se sentia senhor, proprietário, da forma como ele gostaria que estivesse. E aí, quando ele volta já no livro Os Mensageiros, que ele já vem com outra tarefa, né, com outra missão de aprendizado, e ele já está melhor preparado espiritualmente, o que ele percebe? Pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores. E aí cita que ele deixou então de ir no lar dele como o dono daquele lar, mas sim como um operário que ama o trabalho da oficina. Ou seja, um servo, uma mão de ajuda. Ele estar ali para ajudar a família e não para censurar a família. E aí a esposa que antes ele julgou incompreensiva, ele viu como irmã que ele deveria auxiliar. O segundo marido, que ele tinha visto como intruso, ele passou a ver como um irmão necessitado de suas experiências. E os filhos que ele tinha como propriedade, né, que é natural, principalmente na época dele, companheiros aos quais deveria levar conhecimento novo e amparar espiritualmente. Ou seja, ele teve a clara percepção da necessidade da educação do filho e não da posse do filho. Pode passar. No livro Ave Cristo, nós temos um exemplo em que Tassiano, encontrando com Varro, né, e descobrindo que ele é o pai, descobrindo toda a trama que eu não vou contar aqui para não tirar o prazer de vocês de lerem o livro. É um livro maravilhoso, com muitos personagens nossos presentes, Chico Xavier, Emmanuel, todos estão nesse livro. Mas o importante é esse diálogo, em que Tassiano, ao descobrir o pai e descobrir que ele teve que viver afastado dele por um crime, né, que cometeram contra o pai dele, ele fala, mas então eu não entendo o perdão das ofensas. E a resposta do pai é, és moço. Então é difícil compreender, mas nós somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Então a gente volta lá atrás, a percepção da ofensa.
Como, pois, nos elevarmos pela virtude sem esquecer as mãos que nos ferem? Então, ver no verdugo uma ferramenta, um benfeitor para nós, para conseguirmos superar as nossas próprias mazelas, as nossas próprias dificuldades. E tem um outro exemplo, pode passar para o próximo slide, que está no livro Sexo e Destino, em que Cláudio, eu também não vou contar a história para não tirar o gosto de vocês, mas também recomendo fortemente esse livro. Cláudio, no momento em que a filha está desencarnando, e ele já completamente transformado, ele pede perdão à filha. Só que ele está ali há dias cuidando dela e ela em coma, sem um sinal de vida. E ele, na sede de se sentir perdoado, ele rogou sinceramente a Deus, pedindo ajuda e a ela que movesse um dedo para que ele soubesse que a filha o perdoou. E aí o que acontece? Pode passar para o próximo slide. O que acontece? A menina, que era a vítima, mas ali, durante aquele período que estava no hospital em coma, percebendo a presença do pai e a dedicação do pai, ela também foi compreendendo as suas próprias faltas. E olha só, ela não só o perdoou, mas em pensamento, porque ela não conseguia falar, pediu perdão para ele também. Olha que lindo esse momento. Aquela corrente que a gente viu na primeira página, né, da apresentação, se quebrando. Eles poderiam ter que ter uma outra encarnação para conseguir resgatar toda essa situação dessa encarnação. Toda uma parte desastrosa. Mas ali, no leito de morte, há o momento da conciliação. E não precisou de muita coisa, bastou perdoar para que ambos se libertassem. Pode passar para o próximo. Também um outro exemplo, no mundo maior, também com André Luiz, tem Cipriana tentando socorrer um espírito. E esse espírito, muito resistente, no final ele consegue se dobrar porque ele percebe em Cipriana não as palavras que ela dizia, não os esclarecimentos e conselhos. Ela percebeu em Cipriana o amor que partia dela. Então ele diz, não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Então, o amor como cura, o perdão como cura, é isso. É a gente conseguir trocar os sentimentos de mágoa, de culpa, de ressentimento, as lembranças, e buscar trocar por sentimentos de fraternidade. E um exercício muito importante que nós podemos fazer é lembrar que nós mesmos somos muito falhos. Por isso, Jesus mandou jogar a primeira pedra àquele que estivesse sem pecado. Pode passar para o próximo slide. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, que mediante a doutrina espírita, né, como ela lê o ensinamento de Jesus com relação ao perdão, é o esquecimento do mal recebido. Esquecer não significa apagar da memória, ao lembrar, não ficar alimentando sensações ruins. Não nos regozijarmos com os insucessos do ofensor, porque às vezes somos piores do que lá antes da lei de Talião, né? Porque as pessoas nos ofendem, a gente fica torcendo para que algo muito pior aconteça para elas. Ou seja, não há nem o olho por olho, dente por dente. A gente quer que algo muito pior ocorra para a pessoa aprender a não nos magoar. Auxiliarmos discretamente o adversário, porque o perdoar, de acordo com o Evangelho, é estar disponível para, no momento de necessidade, a gente auxiliar aquele adversário. Mas auxiliar sem ostentação, sem machucar, sem humilhar. A delicadeza sincera com os que nos magoaram, feriram,
e vibrarmos em favor dos que nos desestimam, tanto encarnados quanto desencarnados. Em nossas orações antes de dormir, principalmente, orar pelos nossos inimigos ocultos, aqueles de outras vidas, ou desta vida, mas que desconhecemos que tem algo contra nós. Orar pelos nossos inimigos. É através do amor, do perdão, que a gente vai conseguir essa aproximação em um vínculo de luz e não em um vínculo de mágoa. Pode passar para o próximo. No Celeiro de Bênçãos, capítulo 25, Divaldo nos diz, então, como fazer isso, né? Que eu já até estava começando a falar no anterior. Iniciar o dia com uma oração, ler uma página de otimismo. Tem livrinhos pequenininhos, Otimismo Todo Dia, Minutos de Sabedoria, Sheila, tem mensagens diárias de Sheila. Então, tem tantas leituras que a gente pode fazer rapidamente, que não vai nos tomar um tempo, nos atrasar para o trabalho ou para algo que tenhamos que fazer, mas principalmente reprimir observações menos dignas. Maledicência. Maledicência, nós conosco mesmo, quando a gente começa a pensar conosco mesmo sobre alguém, julgando alguém, né? Então, a gente não perder tempo com isso. E ao invés, não apenas nos anular com relação ao mal, não praticar a maledicência, mas fomentar conversações positivas, conversações edificantes. Treinar a paciência, disciplinar a vontade, ter indulgência. Indulgência está acima da paciência para com o outro. É buscar ter empatia para com o outro. E não permitir autocomiseração, que é o que Joana falou lá atrás, né? Quando a gente tem uma autocomiseração, a gente se melindra muito fácil com as ofensas. Vamos para o próximo. Então, para finalizar, no momento de saúde, Divaldo nos fala, então, sobre a compreensão. Olha só, nós começamos olhando a corrente que nos prende a outros irmãos nossos e ao passado, nos limitando no caminhar para a nossa evolução espiritual. E vimos que é através do perdão, do esquecimento dessas ofensas, que a gente vai conseguir quebrar esses elos dessas correntes e nos libertar. Para conseguirmos ter esse perdão, esse amor, essa compreensão, a gente precisa ter discernimento da situação. O quanto aquilo de fato é uma ofensa, o quanto aquilo de repente é até um bem que nos ocorre. E aqui, então, Divaldo e Joana vão mais além. Não é só compreensão para com a situação e para com o próximo. A partir do momento que você consegue compreender, você vai aprender a amar o próximo, porque você vai perceber que ele também é um ser em evolução, com as mesmas carências que você tem, com as mesmas dificuldades, com o mesmo desejo de melhorar. E vendo você refletido nele, porque a gente tem uma tendência a sempre achar que a gente vê refletido no outro só o mal que há em nós. Não. Nós também vemos refletido no outro o bem que há em nós. E a partir do momento que a gente compreende e a gente passa a amá-lo, e amá-lo não significa, como no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não tem uma palavra para definir amar tão claramente nas suas diversas instâncias. Mas o querer bem, o desejar o bem para aquela pessoa, vai fazer com que a gente se ame mais. E nos amando mais, a gente vai também conseguir amar melhor o próximo, porque a gente vai melhor se compreender, e melhor nos compreendendo, a gente vai melhor compreender o outro. Perceberam como é retroalimentativo, né? Eu compreendendo o outro, eu consigo me compreender melhor, e me compreendendo melhor, eu consigo compreender mais o outro. Isso é troca, é fluxo, é energia. Que, sendo energia positiva, nos alimenta, nos fortalece, e alimenta e fortalece o outro.
e transforma o que há em nosso redor. Transforma a forma como a gente vê as coisas acontecendo. Eu não sei se há tempo ainda, mas eu coloquei um videozinho, para eu não fazer plágio, né? Coloquei o próprio autor. Se for possível passar o videozinho do Divaldo para finalizar a palestra, é o próximo slide. Não dá para tocar, né? Era aquele que estava todo cinza. Não apareceu, né? Uma forma de clicar no play. Bom, em resumo, o que ele diz nesse Dilma, vídeo... se quiser me dar um minutinho só, eu já quero sim, colocar. ok, ótimo. Enquanto ele está colocando, gente, a gente fala sobre ofensa e fica parecendo que é só alguém que vem que nos agride com a palavra. Naqueles exemplos que eu coloquei dos livros, são crimes, são acontecimentos muito sérios, em que vocês lendo os livros, vocês vão chorar, vão se sensibilizar, vão perceber, né, que são coisas muito difíceis de perdoar. Mas que André Luiz ilustra ali o quanto é possível haver o perdão e o quanto este perdão transforma o futuro de todos os personagens, não só daqueles 2 ou daqueles 3, mas de todos os personagens envolvidos num ambiente familiar, numa constelação familiar, como diz o Divaldo, né? Que é o conjunto de todos aqueles com os quais convivemos e que nós influenciamos e somos influenciados por eles. É o próximo slide. Tá, se o áudio não entrar, você me avisa, por favor. Tá bom. Coloca isso, apareceu lá a barrinha para play. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Então, para finalizar, né, o amor é a chave do perdão. O perdão é a chave para o amor. Você amando, você perdoa. E você perdoando, você consegue amar. Não tem palavras melhores que a de Divaldo para dizer que só assim conseguiremos encontrar a nossa plenitude, o nosso caminho, a nossa felicidade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e desejo que tenham um restante de semana maravilhoso, um final de semana muito abençoado. Muito bem. Boa noite a todos. Eu sou o Amauri e quero agradecer muito a Gilma, que vem falar sobre o perdão de uma forma tão didática, tão simples,
que chega ao coração das pessoas. Muito obrigado, Gilma. Volte sempre à nossa casa. Sempre vai ser uma alegria te receber. E gostei muito das abordagens dos livros, né? Mostrando os pontos coincidentes em relação à palestra. Muito obrigado. Obrigada. Muito bem, meus irmãos, então vamos passar a parte do passe virtual, em que nós sempre lembramos alguns aspectos importantes em relação a essa atividade. Primeiro aspecto é toda a palestra da Gilma. Estar em espírito de perdão. Como receber sem amar? Não é? Então, é um aspecto fundamental perdoar e estar em estado de prece. O importante é que você perdoe. Eu acho que foi isso que o Divaldo falou. Se eu aprendi direitinho, né? Foi o que o Divaldo falou. Né? Então, prece, perdoando a todos aqueles que tenham lhe ofendido. Né? Querer receber fluidos espirituais magnetizados. Se for somente a sua presença física, sem uma conexão com a divindade, sem a conexão com o universo, sem a conexão com a espiritualidade amiga, teremos dificuldades enormes de ter sucesso na transmissão dos fluidos. Se você lembrar, uma aguinha, vá lá na cozinha correndo buscar. Pode ser um balde também, um jarro, você que sabe. Esta água, quando você a coloca perto de ti, você vai ter a fluidificação pelos espíritos superiores. Beba sempre que você tiver vontade, sempre que você não estiver bem, antes de dormir, após levantar. Ok? Vai lhe fazer muito bem. Vamos começar? Vamos fazer uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso de amor e de bondade, é com o coração profundamente agradecido pelas orientações recebidas nesta noite e com a possibilidade que nos ofereces deste encontro fraternal, é que te pedimos, Senhor, que nos abençoes, ilumines a nossa alma e fortifiques a nossa fé. Nos permita, Senhor, mediante a entrega destas energias espirituais, sabermos perdoar, sabermos pedir perdão, cultivarmos a simplicidade, a humildade. Nos ajuda, Senhor, permitindo que inclusive aqueles que se reportam a nós como nossos cobradores do passado, companheiros desencarnados, que se sentem nossos credores, também recebam os mesmos fluidos espirituais de amor, pois infinita é a justiça do Pai. Te pedimos, Senhor, que ilumines as nossas casas, nossos familiares, que nas nossas casas, entendo, companheiros espirituais que residam conosco, sejam abençoados. Que nós estejamos sempre no caminho do bem e do perdão. Que nós olhemos o nosso próximo como um igual e que esqueçamos de nós em benefício daquele que estiver mais próximo de nós. Que assim seja. Então, meus irmãos, não fique mais triste. Não fique mais inconformado. Não é preciso. Porque não se esqueça que nós estamos numa caminhada evolutiva de amor. Não é mesmo? Mas não vai embora.
porque agora nós temos a parte musical, como sempre, né? É, bom demais! E nós teremos hoje a apresentação musical com a música Pedro, Desenho na Areia. A composição é do Tim Santos e Gladstone Lage. A interpretação é de Tim e Vanessa. Não vai embora, porque a Rosânia vai voltar para finalizar a nossa reunião pública. Tenha uma boa noite. Fique com Jesus. Tchau. Duro é este discurso, e muitos já não andavam com ele. Jesus, olhando seus discípulos, perguntou: E vós não ireis? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Só vós tem palavras de vida eterna. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás terras, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, valendo negação. Louvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas.
E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas. Vem que eu te farei um pescador de homens. Que bela, né? Quando eu escuto essa música, na minha cabeça só vem meu lindo sobrinho chamado Pedro. Então, meus amores, nós vamos por aqui, chegando ao final, porque também tudo que é bom tem fim, não é? Para começar outro. Diferente de tudo que é ruim, se acaba por si mesmo. Isso era minha mãe que falava. Muito bem. Vamos agora entrar numa oração final? Vamos lá. Querido Jesus, contentes estamos por esta reunião. Estamos felizes pelos nossos irmãos que aqui estão. Obrigada, Mestre, por esta reunião maravilhosa, pelas bênçãos, pelas intuições. Muito obrigada, Mestre, pela oportunidade de estar em contato com as tuas palavras benditas. Nós queremos agradecer, Mestre, essa semana que está no meio, agradecer os trabalhos dessa semana, as bênçãos que nós às vezes não percebemos, um dia a mais de vida, uma respiração a mais, um trabalho, aquele ente querido que às vezes nós pensamos que está difícil, mas que é uma bênção na nossa vida, porque ele se faz presente todos os dias. Obrigada, Mestre, por estar aqui conosco, neste planeta escola. Nós te agradecemos do fundo do coração esta oportunidade de estarmos aqui. Queremos também te pedir as bênçãos por esse restinho de semana, pedir as bênçãos sobre a nossa família, seja ela família de laços de sangue ou de laços espirituais, que ela seja protegida, Mestre,
pelo teu coração bondoso. Obrigada pelos nossos irmãos desencarnados que aqui estão, que vieram receber uma bênção, uma palavra, uma orientação. Muito obrigada, mestre. Agradecemos também os nossos guias que estão aqui conosco, nos auxiliando. Jesus, olha, por favor, os nossos médicos, enfermeiras e administradores de hospitais. Nós precisamos do teu auxílio. Olhe também, Jesus, os nossos governantes, para que o bem, o amor ao próximo, caia em seus corações e inunde suas vidas. E assim seja. Graças a Deus. Então, posso pedir uma coisa? Use máscara quando for sair. Respeite o isolamento social, o distanciamento também. Se alguém estiver quietinho em casa e for de grupo de risco, não vá visitá-lo. Mande uma mensagem, um abraço, faça uma oração. Respeite as pessoas. E outra coisa, fique bem de mão limpa, ok? Se proteja. Você é muito importante. É tão importante que só tem um de você. Cuide de você, cuide de quem você ama. Ok? Estamos combinados? Quarta-feira eu te espero. Espero também todos os seus amigos desencarnados que você chamar para cá, para ouvir as palavras do Mestre Jesus. Ok? Então vou te deixar aquele presente maravilhoso. Fique na paz. Fique na doce paz do Mestre Jesus. E que assim seja. Até quarta.